E aí, time, beleza com vocês? Bom, beleza, como que vai ter beleza, né, galera? Complicado, tá complicado. A vida do Vascaíno tá complicada demais, tá complicada demais. Onde a gente já se viu, né? O Vasco tá refém de uma gestão medíocre, mais do que qualquer outra que já surgiu no Vasco da Gama. A gente tá refém de um treinador medíocre, sem ideias nenhuma. Tá triste a função aí. E ainda de quebra, o presidente Jorge Salgado aí fala que por ele o Zé Ricardo não será demitido. Sinistro, sinistro. Vai ser um ano obscuro pro Vasco da Gama. E eles estão fazendo isso aí de qualquer forma para empurrar. Tá notório isso daí. Só não enxerga quem não quer. Só não enxerga quem não quer, que a ideia deles é fazer isso daí. É obrigar essa SAF passar, né? Fazer com que a SAF seja a salvação. E que eles sejam os cara que salvou o Vasco. A gente sabe muito bem que envolve isso aqui, ó. Comissão. Comissão. Mas enfim, o intuito do vídeo aí, como vocês estão vendo na capa aí, pediu no Zé Ricardo para pedir o boné, já que o presidente Jorge Salgado disse que não vai fazer isso, demitir o cara, mesmo sob pressão lá, botando pressão em cima dele lá, ele não vai fazer. Enfim, o que eu falei aí já, acho que dá para explanar legal aí toda a situação, que diretoria medíocre, treinador medíocre, time. Eu não vou falar medíocre porque os caras às vezes se esforçam, alguns jogadores ali são esforçados. Mas um time muito limitado, um time muito abaixo do padrão Vasco da Gama. Eu acredito que esse time aí, no que a gente está vendo aí, a gente está tendo pior início, né, de trajetória de Campeonato Brasileiro de Série B. De Série B. Então acho que o Vascaíno em si tá saturado demais. Mas aqui eu fiz aqui 5 motivos do porquê o torcedor do Vasco está querendo que o Zé Ricardo suma do Vasco, né? Que ele peça o boné. Então vamos lá. Até anotei aqui para não ficar tendo que ficar editando. Ó, um dos motivos são ele não conseguiu ainda dar liga a esse time. São 18 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 6 derrotas. Incluindo a eliminação lá para a Copa do Brasil, né? Aquele fatídico jogo lá contra o Juazeirense, lá, o Juazeirense de Munique, né? Já que o campeonato baiano é o melhor campeonato, com todo respeito ao campeonato baiano, é o melhor campeonato estadual do Brasil, né? E a gente perdeu. Eu acredito que o Juazeirense quase foi rebaixado lá no Baianão, né? Triste, cara, triste. E também a gente pode incluir aí também as vergonhas, né, cara? A gente pode incluir as vergonhas que a gente tem feito aí no decorrer do campeonato. A gente não conseguiu vencer um time, né? A gente não conseguiu vencer um clássico no campeonato estadual. Isso daí é preocupante. A gente conseguiu vencer alguns times aí que estavam muito abaixo do Vasco da Gama. A gente conseguiu ir lá para o Ferroviária lá, conseguimos um resultado lá, porque passamos de fase, mas depois no outro a gente perdeu para a Juazeirense. Mas esse é um dos motivos. Não conseguir dar liga ao time, mesmo o time sendo limitado, você não vê um padrão, né? Isso daí é um dos motivos aí. O outro motivo aqui, galera, é a insistência com alguns jogadores, né? A gente já tem, como eu falei aqui, 18 jogos. Os dois laterais nossos são inoperantes, são laterais que não apoia e muito menos defende. E um deles é braço direito, é um cara de confiança do Zé Ricardo. Eu tô vendo a mesma história do Ramon se repetindo aí. Ramon abraçado com o Felipe Bastos, abraçado com aquela panela, e o Zé Ricardo aí abraçado com o Edmar. Com todo respeito ao Edmar, ele não tá digno de utilizar a camisa do Vasco, né? Então, acho que tanto ele quanto o Everton são dois caras que não tem lógica estar utilizando a camisa do Vasco. E ele não vai morrer abraçado, né, com esses caras, porque tem respaldo aí da presidência que quanto pior, melhor para eles, né? Ó, a terceira aqui é a falta de leitura de jogo do Zé Ricardo.
É incrível como que esse cara não tem leitura de jogo. Ontem foi a prova disso daí. O jogo contra o, o jogo contra a Chapecoense mostrou isso daí, né? Mostrou que ele é um cara que não tem leitura tática nenhuma. Ele vai lá num campo molhado pra caramba, pesado o campo. Ele simplesmente saca dois jogadores e bota dois velocistas, Gabriel Peck e o Vinícius, que nada fizeram, a não ser o Vinícius lá que tentou surpreender o goleiro lá com um chute que passou próximo do gol, mas fora isso, nada. A função deles, que era fazer correria, buscar jogo, tabelar e partir para cima, não fizeram. Não fizeram, não pôde fazer por conta do campo pesado. Isso daí é algo estranho demais, cara. A falta de capacidade de ler um jogo. Isso daí eu acho que é beabá do treinador, saber fazer a leitura do jogo. E ele não consegue fazer isso. Não consegue mostrar uma leitura tática, não consegue mostrar uma desenvoltura dentro do campo e em situações que de repente precise de A ou B solução. Ele não tem nem A, nem B, nem C, não tem solução. Dentro do jogo ele não tem, do contexto do jogo ele não vai ter, nunca vai arrumar uma solução. A quarta posição é troca de posição de jogadores, galera. Vocês já repararam que o Yuri Lara, por exemplo, ele é primeiro volante, está utilizando ele na segunda volância, cujo ele não tem o caguete completo, está fazendo ali, está quebrando o galho. A função dele ali é ser aquele cão de guarda ali, aquela proteção ali para a zaga, assim como aquela proteção que o Rômulo fazia em 2011, né? Ali para liberar os laterais, que a gente não tem, enfim, mas para liberar os laterais, para que o Yuri fique ali para dar contenção. Tá entendendo? Ele é segundo volante, aí bota o Zé Delivery para ser o cão de guarda, que não é cão de guarda, é muito fraco, é outro que não é digno de estar usando a camisa do Vasco. Pode ser que evolua mais para frente, mas hoje ele não pode ser titular. Zé Delivery não pode ser titular desse time. E sem falar também aquele fatídico jogo lá, né, contra o rival da Lagoa lá, que ele simplesmente utilizou dois laterais direitos, tanto o Léo Matos quanto o Everton. Só que o Everton é adiantado como ponta. O cara não tem caguete nenhum. Zero caguete para essa função. E ele utilizou isso daí. Isso daí, de repente, ele quer mostrar para a torcida que está tendo algum pensamento diferente, mas o pensamento diferente não qualifica com os jogadores que eles têm. Que ele tem, irmão. Então essa daí é a quarta função aí, quarto motivo, né, na verdade, o que o torcedor quer que ele saia do Vasco da Gama. Esse é o quarto motivo. Ele não bota jogadores nas suas posições, ou seja, ele não absorve o melhor do jogador, de cada jogador, da sua função. Zé Ricardo, vamos acordar para a vida. Já que o presidente falou que vai te manter aí enquanto ele for presidente, vamos acordar para a vida aí. Vamos tentar tirar o máximo de cada jogador, de cada função, que é muito bom e é muito importante isso daí. Juninho, tudo bem que parece que ele está lesionado, mas agora está lesionado direto também, nunca vi isso. Ele não pode ser reserva do Zé Delivery nunca. Bota o Yuri na função dele. Pelo amor de Deus, vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco. O quinto é simplesmente o mais engraçado e o mais profissional e o mais engraçado. O que deveria ser mais profissional, pelo menos, é o comitê de futebol. Zé Ricardo simplesmente é o único cara ali que eu vejo que entende de futebol, mas não está mostrando que entende de futebol. Porque o que está acontecendo, as contratações que está vindo aí, a gente vê aí o Palácio, que não estreou ainda, toda a ficha está sendo em cima do Palácio, mas a gente vê outras contratações que fizeram, todas de nível muito baixo. Então, vamos prestar atenção nisso daí. Comitê de futebol não existe. Bota um VP de futebol ali, digno, um cara que entenda de futebol e bota para trabalhar. Outro cara que tem que sair do Vasco é o Carlos Brasil. Aí depois fazem a cobrança lá, a torcida organizada faz a cobrança. Aí vem mídia dando mimimi, falando que tinha que ganhar o jogo e pedir demissão, que seria até justo, bacana pra caramba, ele ganhar o jogo e pedir demissão, o torcedor iria agradecer pra caramba. Aí pressionado do jogador que está fazendo um pouco de corpo mole ali, está sendo indigno de braçadeira de capitão. Não, tem que ter cobrança sim, ali não teve desrespeito nenhum, ali foi cobrança séria. Já que estão brincando com o torcedor, alguém foi lá e cobrou. Né? E não teve agressão, então isso daí é importante. Se tiver agressão, sou contra 100%.
Agora você teve cobrança e mostrou, sim, a cobrança, quis filmar, pediram, não, para que filmar? Tem que filmar, tem que filmar, tem que fazer passar vergonha. Como diz o pai Carlos, tem que passar, tem que fazer essa galera passar vergonha. Só assim, de repente, eles começam a ter um simancó e sair da bolha deles. Mas é isso daí, rapaziada. Eu fiz esse vídeo aqui rapidinho. Não é de costume a gente ficar fazendo vídeos dessa forma. Mas eu tava, sabe, entalado aqui depois do resultado de ontem lá. Depois, na verdade, depois do contexto geral aí até o momento aí, do início do ano até agora, dia 23, né? Dia 23 do 4. Tamo junto aí, rapaziada. Não se esqueça, semana que vem, segunda-feira, o Will não vai fazer a live pela manhã, o Bom Dia Cash, mas o Almoça Vasco a gente vai estar lá. E o Serjão também, a live Raiz, vai estar lá. Beleza? Tamo junto. Boa noite a todo mundo aí. Boa noite, na medida do possível aí para todo mundo. Saudações, Vascaína. Fui.